Nós vamos, como congregação, dirigir uma palavra a Deus. Nós vamos orar pelos pedidos que foram colocados aqui na urna e que uma equipe da igreja estará orando por eles também. E nós vamos nos colocar de joelhos agora, então eu convido todos a se ajoelharem para que nós possamos orar também pelo Vinícius, que vai abrir a palavra logo em seguida. Então vamos nos colocar de joelhos. Senhor Deus, nosso querido Pai que estás nos céus, obrigado pela oportunidade que temos de te adorar nesse momento, seja estando presentes aqui na igreja ou pela internet. Queremos te pedir que o Senhor abençoe os dízimos e as ofertas que foram aqui depositados de forma presencial ou por meios eletrônicos, que o Senhor possa abençoar os doadores e que essas ofertas possam ser utilizadas para a difusão da tua palavra ao redor do mundo, para que o Senhor logo venha. Nós pedimos também de maneira especial que o Senhor esteja olhando para cada pessoa que depositou na urna o seu pedido de oração, o seu agradecimento, o que o fez nos grupos, ou mesmo que traz um pedido do fundo do coração, mas que não quis externá-lo, que o Senhor possa operar na vida de cada pessoa, trazer a cura, trazer a paz e dar a certeza da tua presença e de que o Senhor está atuando na vida dela e que fará o melhor para a honra e glória do teu nome e para a salvação de cada um de nós. Porque nós temos certeza que essa é a tua vontade. De maneira toda especial, nós pedimos uma bênção especial sobre o Vinícius, que o Senhor derrame sobre ele o teu Santo Espírito, para que as palavras aqui proferidas, a leitura da tua palavra não sejam palavras dele, mas as palavras vindas do alto, vindas do céu, e que o nosso coração possa estar receptivo às tuas palavras e que muito em breve possamos encontrá-lo nos céus e estar junto de ti, longe dos problemas desse mundo. Entregamos tudo em tuas mãos, nossos pedidos e agradecimentos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, que bom que você está aqui, sejam todos bem-vindos. Você que está acompanhando pela internet também, uma boa noite, que Deus te abençoe e que a palavra de Deus possa encher o nosso coração. Meu desejo é que o Espírito Santo possa se manifestar na minha vida e na tua também. Que tenho certeza que nós fizemos a melhor escolha, estar aqui. Dar uma pausa durante a semana, ouvir a palavra de Deus, poder louvar. Foi tão gostoso, eu cheguei, fiquei um pouquinho lá na garagem, dentro do carro, e estava ouvindo aqui o louvor, dava para ouvir lá de baixo, foi muito bom aqui ouvir as músicas. Tenho certeza que vocês aproveitaram também. A mensagem dessa noite é sobre um personagem. A gente vai citar um personagem que eu particularmente gosto muito, que inclusive a Bíblia fala que esse personagem ele é tão humano quanto nós, e eu vou ler esse verso que fala sobre isso também. E esse personagem é Elias. E a história de Elias, ela está ali no livro de 1 Reis, a partir do capítulo 17. Nós vamos passar ali pelo capítulo 17, 18, e você pode ficar com a sua Bíblia aberta, com o seu celular, se você tem a Bíblia no celular. Nós não vamos ler todos os versos, mas vamos passar por alguns. E o tema da mensagem dessa noite é: quem é você para Deus? E eu gostaria, geralmente eu não falo sobre o tema, mas eu gostaria de falar para que você pudesse buscar a resposta, no momento que a gente for discorrendo aqui sobre a palavra, a resposta dessa pergunta. E quem é você para Deus? E o contrário também, quem é Deus para você? Então, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de 1 Reis, no capítulo 17.
1 Reis, capítulo 17. E nós vamos começar a leitura aqui, a partir do verso 1. Antes de começar a leitura, gostaria de orar com você mais uma vez, para que Deus ele possa falar conosco, para que Ele possa iluminar aqui a palavra e que tudo que seja dito aqui seja para a glória dEle e fortalecimento da nossa fé. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado porque o Senhor fala no nosso coração. Obrigado porque o Senhor não nos deixa sozinhos. Obrigado porque o Senhor nos busca, mesmo a gente estando longe muitas vezes. Que o Senhor possa se manifestar aqui. Nos ajude a entender a Tua palavra, por favor. Em nome de Jesus, amém. Então, a história, do nada, ele já, o capítulo 17, ele traz a história de Elias. E Elias foi um profeta, mas os capítulos anteriores estavam falando do reinado de cada um. Ó, você pode, eu nem virei a página da minha Bíblia aqui, ó, no capítulo 16 você vai ver ali, ó, no verso 8, no subtítulo aqui da minha Bíblia, está assim: o reinado de Elá, depois do 15, o reinado de Zinri, depois o reinado de Onri, e daí o reinado de Acabe, e o seu casamento com Jezabel, e o verso 17, a história de Elias. Então, vamos começar a partir do verso 1, diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. A título de conhecimento, o nome Elias significa o Senhor é meu Deus. Então, pega essa informação aí para a resposta da pergunta, do tema, a pergunta-tema aqui dessa noite. Então, a gente viu que Elias, foi um profeta chamado por Deus, lembrando que profeta não é só aquele que faz profecias para o futuro, lá, além da geração dele, mas pessoas que trazem a palavra de Deus, pode ser para uma comunidade, inclusive local. Eu gosto da definição de profeta, aquela que fala que profeta é a boca de Deus. Boca de Deus entre as pessoas. Ele é um instrumento para trazer uma mensagem de Deus para as pessoas. Elias foi esse instrumento. E ali, mas vamos entender o contexto aqui. Ele foi lá para Acabe. A situação ali era de extrema apostasia. Eles estavam vivendo em pecado deliberado e estavam adorando outros deuses. E qual Deus que eles estavam adorando? Olha só a informação aqui. Ele falou, qual foi a profecia, qual foi o juízo ali que Deus ele mandou? Falou assim, agora não vai chover mais, não vai cair orvalho. Por quê? Eles estavam adorando ao Deus Baal. E quem era o Deus Baal? Deus da tempestade, o Deus da chuva e o Deus do orvalho. Entenderam por que ele falou aqui? Não vai cair chuva, nem orvalho, nada. Seca total. Nestes anos, segundo o que eu estou falando aqui. E olha só, o verso 2 e o 3. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Então, agora ele foi lá, mandou o juízo. Aí Deus ele falou assim: agora você vai sair daqui. Agora eu vou levar você vai lá para aquele rio, para o ribeiro lá de Querite, e você vai ficar lá até o dia que ele falar, até o dia que eu falar para você. E Elias não questionou, foi logo em seguida, foi lá para o local que Deus tinha falado para ele ir. E a história continua, e daí lá fala que Deus ele mandou corvos pela manhã para trazer pão e carne, e trazia pão e carne de manhã, e trazia pão e carne à noite. Então Deus ele levou para um lugar que tinha água ainda, e como não tinha comida, não tinha mercado ali perto, ele falou assim, ele mandou ali os corvos para enviarem comida para Elias. Então Deus sustentou Elias ali naquele momento. A história continua e fala que como a profecia era de seca, o rio secou. Verso 7. Mas passados os dias, a torrente secou porque não chovia sobre a terra. A história continua no verso 8. Olha só, mais uma vez Deus se manifesta. Como tinha secado, como que ele não ia chover, de algum jeito alguém tinha que sustentar ele. Deus ele falou no verso 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, aí o verso 9 ele fala, dispõe-te e vai para Sarepta, porque ali vai ter uma viúva que vai dar para você alimento. E o que Elias fez? Verso 10.
se levantou, ó, então ele se levantou e foi a Sarepta, chegando à porta da cidade e viu ali a mulher viúva que Deus tinha falado para ele que ia ajudar ele. A história continua no verso 12 e a viúva fala assim, mas olha, a viúva, qual que era o contexto das viúvas? Geralmente as viúvas não tinha quem sustentasse elas, se não tinha um filho adulto, porque quem era o responsável ali pela manutenção da família? Os homens naquela sociedade patriarcal. E aquela viúva era muito pobre, e olha só que paradoxo, né? Deus ele enviando Elias para ser sustentado por alguém pobre à beira da morte. Tanto que ela falou assim, ó, tão certo como, no verso 12, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E olha só o que ela fala no final, ó, então, mas vem aqui, que eu vou preparar esse resto de comida para mim, para o meu filho, e nós vamos comer e morrer. Pensa bem a miséria que ela estava vivendo. Estava esperando só a morte, porque ela não tinha nem ideia de como conseguir outro alimento. Mas Elias falou, ali ele deu uma profecia, da mesma forma que ele fez uma profecia contra Acabe, dizendo que não ia chover, ele fez uma profecia ali para aquela mulher, ele proferiu uma profecia para aquela mulher no verso 13 e 14, ele falou assim, tá vendo essa farinha que você tá falando que tem pouco aí? Tá vendo esse azeite que você falou que só tem um pouquinho? Enquanto durar essa seca, enquanto essa profecia estiver em vigência, não vai acabar essa farinha e não vai acabar esse azeite. No verso 13 e 14. E ele falou assim, porque o Senhor falou que isso vai acontecer e você deve acreditar. A história continua e o verso 16 ela vê o milagre. Verso 16, da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Então veja bem, vamos recapitular a história. Elias foi lá e fez a profecia contra Acabe. Não fala que ele ficou com medo, não fala que ele titubeou, ele poderia ter sido morto, não fala nada disso, ele foi logo em seguida. Deus falou para ele sair dali, obedeceu logo em seguida. Deus falou para ele ir agora para a casa da viúva, foi logo em seguida. Ali teve a multiplicação, o milagre da multiplicação da farinha e do óleo. E agora acontece uma situação mais inesperada ainda. Sabe a viúva que a gente leu ali? Ela tinha um filho. E o filho dela ficou doente. E olha só o que aconteceu, a partir do verso 17. Depois disso, adoeceu o filho da mulher da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. E daí ela começou a questionar aquela mulher, mas fala assim, mas o que eu fiz para você? Você veio para cá, e agora meu filho morreu. O que eu vou fazer agora? Aquela mulher já não tinha marido, a única esperança dela era o filho. Quem era uma viúva naquela sociedade? Ninguém. Era alguém totalmente marginalizado que ninguém cuidava. E ela entrou em desespero. Elias falou no verso 19, dá o teu filho aqui. O defunto tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospeda afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo que te faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E agora essa mulher no verso 24 fala assim, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. A vida de Elias era de muita aventura com Deus, de muitos milagres um atrás do outro, de muitos desafios um atrás do outro também. E a história continua. No capítulo 18 fala assim, muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, mais uma vez Deus falando com Elias, no 3º ano, 3 anos depois de seca, vai e te apresenta a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. A profecia estava terminando ali, da seca, depois de 3 anos, e agora ele foi conversar com Acabe, no verso 17, verso 17 do capítulo 18, vendo disse-lhe, olha o que Acabe falou para ele, és tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. E agora o que ele falou? Ele fez uma proposta. Tá vendo que ficou seco, ele falou, né? Tá vendo que você que está todo errado aí, por causa desses pecados. Agora ele falou assim, agora vai, chama lá, vocês seguem a Baal, né? Chama 450 profetas de Baal, que nós vamos lá no Monte Carmelo.
450 contra um. 450 profetas de Baal contra a mim, que sou o profeta de Deus. E Acabe atendeu o pedido dele. E ali ele começou a perguntar. Elias começou a pregar para o povo. E ele falou assim: até quando vocês vão ficar em dúvida entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue a Deus. Se o Senhor é Baal, segue a Baal. E além dessa proposta, olha só o que Elias fez. Ele falou assim: pega aqui 2 animais. Pensa bem naquela sociedade, eles ofereciam os animais um sacrifício. Pega 2 animais, coloca eles sobre a lenha. Aí agora, vocês, os 450 profetas de Baal, vão começar a orar a ele, para que desça fogo do céu e consuma aqui esse sacrifício. E a história fala que eles começaram a orar, e eles oravam, e chegou meio-dia, e chegou a hora do sacrifício da tarde, no meio da tarde, e nada de fogo do céu. E ali fala, inclusive, que eles começavam a cortar os braços, de tanta indignação, porque eles clamavam a Baal e nada, e nada, e nada, e nada. Chega o momento que Elias entra em cena novamente, no verso 30. Olha o que ele fala: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. E ali ele começou a organizar ali aquele sacrifício. O animal, as pedras que estavam ali. E sabe o que ele fez? Ele colocou muita água em volta. Ele não queria só que descesse fogo do céu só para queimar ali, talvez ali o pelo do animal, nem a pele. Ele falou assim: agora vocês vão ver quem é Deus aqui sobre esse lugar. E ele começou a jogar água, jogou água. E ele começou a orar a Deus. No verso 36, vamos ler a oração dele. Diz assim: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Olha o resultado: então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então nós vemos aqui, até essa parte da história, muitos milagres da parte de Elias, de Deus por intermédio de Elias. Ele foi e falou para Acabe a profecia, não ficou com medo. Ele foi lá e fez a profecia ali para multiplicar o azeite e a farinha para aquela mulher. Ele ressuscitou o filho daquela mulher por intermédio da oração que ele fez a Deus. Ele foi lá e clamou a Deus para que descesse fogo do céu. Elias estava num êxito, a caminhada só ascendente ali da vida espiritual dele. E a gente vê aqui que as bênçãos de Deus estavam sobre Elias. Elias nem um momento hesitou, como eu acabei de dizer. Nem um momento ele falou assim: mas Senhor, olha só, esse povo é muito mau. Mas Senhor, se eu for até aquele homem, sem me apresentar, ele pode ser que ele me mate antes de eu começar a falar. Elias não falou isso daí: mas Senhor, olha só, como que eu vou conseguir ressuscitar? Eu sou um comum, como que eu vou conseguir ressuscitar esse menino que está morto? Ele não fez isso, ele não hesitou. Por quê? Porque ele sabia quem era Deus. Ele sabia o Deus, ele conhecia o Deus que ele servia. E a história continua. E como eu tinha dito no começo, a Bíblia fala que Elias era um homem comum, assim como eu e você. Abra a tua Bíblia, no livro de Tiago. Vamos ver o que fala sobre isso. Tiago, no capítulo 5. Tiago, capítulo 5, verso 17. Tiago, capítulo 5, verso 17, diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Mas aí você pode estar se perguntando, assim como eu me pergunto: mas como? Eu nunca ressuscitei ninguém.
Eu nunca fiz multiplicar o azeite e a farinha por 3 anos. Eu nunca orei e caiu fogo do céu. Qual que era o segredo de Elias? A Bíblia responde. Vamos retornar no livro de 1 Reis. 1 Reis, no capítulo 17. Lá onde a gente começou a leitura. Já passamos por esses versos, mas vamos retomar. 1 Reis, capítulo 17, o verso 5. 1 Reis, capítulo 17, o verso 5. Diz assim, o comecinho. Deus ele tinha falado para Elias sair de lá. Olha só o que ele fez no verso 5. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite. Então Deus ele falou para ele sair de lá, imediatamente ele foi. Olha o verso 9, do mesmo capítulo 17. Deus ele falou assim, dispõe-te e vai para Sarepta, que lá você vai encontrar aquela mulher. Olha o verso 14, o que Elias fez? Verso 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Imediatamente. Elias obedeceu. Agora, o verso 14. Em nome de quem que Elias ele fez? Quem ele reconhecia como o agente daquele milagre? Olha o verso 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. De quem ele estava testemunhando ali para aquela mulher? Do próprio Deus. O Deus que ele estava obedecendo, indo para lá e para cá, de acordo com o que Deus ele falava para ele fazer. Olha o verso 21. Verso 21. O momento que ele orou, clamando pela ressurreição do menino. Estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou a quem? Ao Senhor. E disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a ele. Quem Elias estava dizendo que poderia ressuscitar e que ressuscitaria aquele menino? O Senhor, o mesmo Senhor que ele estava obedecendo, o mesmo Senhor que tinha trazido ele ali, o mesmo Senhor que tinha dado a profecia contra Acabe. Vamos repassar, olha o capítulo 18, verso 1. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, capítulo 18, verso 1, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe. Mais uma vez, mais uma ordem de Deus. Qual foi a resposta de Elias? Verso 2, logo em seguida, partiu, pois, Elias e apresentou-se. Deus mandou e ele obedeceu. Fala, vai para lá. Ele foi, logo em seguida. Agora o verso 38, capítulo 18, verso 38. Já lemos também, vamos repassar. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto. E além as pedras... A quem Elias tinha orado para que descesse fogo ali? Ao Senhor. Quem era o agente de todas essas coisas que Elias reconhecia e falava para as pessoas que era o agente? O Senhor. Olha agora aqui, para a gente concluir essa recapitulação, o verso 46 do capítulo 18. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Sobre quem estava a mão do Senhor? Sobre Elias. Qual era o segredo então da vitória de Elias? A mão do Senhor. A obediência ao Senhor, o clamor ao Senhor, o testemunho do que o Senhor estava fazendo. Esse era o segredo de Elias. Era por isso que Elias tinha esse poder, porque ele reconhecia que esse poder não era dele, que ele só era um instrumento para fazer tudo aquilo. Quando Deus se falava, Elias ia logo em seguida. Esse era o segredo de Elias. Submissão, relacionamento, resposta ao chamado, a fé que Elias tinha em Deus. E hoje de manhã, eu lendo o comentário da lição, eu li uma frase que eu achei incrível e separei para a gente ler juntos. Olha só a definição de fé. A fé que Elias teve e a fé que nós podemos ter, porque a gente leu lá em Tiago que Elias era humano, assim como você é, assim como eu sou, assim como todos nós somos. Olha só o que está escrito no livro Educação, página 253. A fé é a confiança em Deus, ou seja, crer que Ele nos ama e conhece perfeitamente o que é para o nosso bem.
Assim ela nos leva a escolher e a aceitar o seu caminho em vez do nosso. Então o que é fé? É você acreditar que tem um Deus no céu que sabe de tudo, que Ele te ama e que o que Ele tem para você é muito melhor do que você tem para você mesmo. Isso é fé. É isso que Elias tinha, é por isso que Elias era usado por Deus, é por isso que Elias foi chamado por Deus, é por isso que Elias fazia milagres em nome de Deus, é por isso que Elias via Deus se manifestando na vida dele e na vida das pessoas, porque ele era submisso, porque ele tinha fé em Deus, porque ele confiava que Deus amava muito ele, e ele desejava ardentemente o poder do céu na vida dele, e o plano de Deus se cumprindo, ao invés do dele. Ele entendeu: Senhor, eu estou esquecendo meus planos, é o Senhor que tem o melhor para mim. Esse é o segredo da vida de Elias, esse foi o segredo desse momento da vida de Elias. Mas a história continua, e aqui, talvez eu já tenha falado isso aqui em algum sermão, aqui a gente vê a beleza do relato bíblico, a partir do capítulo seguinte, porque a gente vê que Elias, ele era sujeito às mesmas provações, tentações, dificuldades que nós. Olha o capítulo 19, do verso 1 ao 4. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel, que era esposa de Acabe, mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprover, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, ficou andando o dia inteiro em direção ao deserto, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, que era um arbusto lá do deserto, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Cadê o Elias que a gente estava lendo até agora? Cadê a fé desse Elias? Em que momento Deus aparece nesses 4 versos? Em que momento ele clama a Deus pedindo orientação para ele ir para lá ou para cá, igual ele estava fazendo nos capítulos anteriores? Percebe que o verso 3 que fala que Elias, o que ele foi fazer? Ele foi salvar a sua vida. A gente pode trazer aqui para a nossa realidade. Ele foi cuidar da sua vida, ele foi cuidar dos seus negócios, talvez. Quantos de nós muitas vezes não fazemos isso? Pensamos assim: mas se eu não fizer por mim, quem vai fazer? E quem disse que você faz alguma coisa por você, se não é Deus que permite que você faça? Quantas vezes a gente pensa: não, mas agora eu preciso fazer isso aqui, porque se eu não fizer, aí a gente não pede orientação de Deus. A gente muitas vezes, inclusive, deixa os mandamentos de Deus de lado para poder cuidar da nossa vida. Percebe? Essa ideia de cuidar da nossa vida. Elias, ele caiu nesse erro nesse momento. A história continua. Deus, ele deu um tratamento para Elias. Ele passou por essa crise, mas Deus, ele tinha um tratamento para ele. Verso 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão sobre pés em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu, dormiu de novo. Verso 7. Mais uma vez o anjo veio até ele e disse: levanta e come, porque o caminho é longo, é longe para onde você vai. Ele levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E olha o verso 9, ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. E no verso 13, mais no finalzinho do verso 13, ali fala que a voz do Senhor veio pelo vento forte, não era ali que ele tinha ouvido, mas quando veio ali pela brisa suave, Elias ouviu a Deus. E o verso 13, mais uma vez Deus pergunta: o que você faz aqui, Elias? Porque ele já estava lá, tinha voltado para a caverna. E o verso 14, ele fala assim, ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram atirar minha vida. Elias estava com uma visão distorcida. Olha só o que Deus respondeu para ele no verso 18: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou.
Elias achou que ele era a última bolacha do pacote. Ele falou assim: não, só eu estou aqui, Senhor. Eu estou passando por isso aqui agora. O Senhor está vendo o que está acontecendo, é por isso que eu estou fugindo. E Deus, ele começou o tratamento dele. Primeiro deu comida, mais uma vez descansou, comeu de novo, para que ele conseguisse andar 40 dias e 40 noites. Mas ainda essa visão dele estava distorcida. E é isso que é o pecado, e o afastar de Deus gera em nossa vida. Visão distorcida, pensamento alterado. Elias não tinha uma visão distorcida antes. Não veio aqui, tudo que ele pensava era o correto, de acordo com a vontade de Deus. Tudo ali estava se encaminhando. Percebe que no momento que ele foi cuidar da sua vida, dos seus negócios, tudo começou a mudar de uma hora para outra. Quando a gente se afasta de Deus, a gente deixa de cumprir os propósitos da nossa vida também. O livro Profetas e Reis fala que se Elias tivesse voltado, encarado aquela mulher, Deus tinha livrado ele, e teria acontecido uma impressão ali no coração daquelas pessoas que tinham rejeitado a Baal muito grande. Elias poderia ter sido usado por Deus mais uma vez e de uma forma poderosa, se ele não tivesse cuidado da sua vida, cuidado dos seus negócios, se ele tivesse mais uma vez entregue a vida dele e os planos deles a Deus. Quantas vezes nós vamos para lugares que não devemos ir? Quantas vezes a gente não se submete a situações a que a gente não precisaria se submeter? No culto do começo do ano, o pastor André pregou aqui, e aquilo teve uma parte da mensagem que me marcou bastante. Quantas coisas será que a gente passou no ano passado de dificuldades e provações que a gente não precisaria ter passado? Passamos por nossas próprias escolhas, porque muitas vezes não nos submetemos nossos planos a Deus. Isso não quer dizer, não estou falando aqui que você vai submeter os seus planos a Deus e as coisas vão dar certo. Elias se submeteu a Deus e ele teve que fugir ali, não foi lá para o deserto? Ele não ficou sendo sustentado ali pelos corvos? Elias se submeteu a Deus e ele teve que ir lá para a casa de uma mulher que não tinha nem o que comer direito. As coisas não eram um mar de rosas, mas Deus estava com Elias. Perdão. Então isso não quer dizer que tudo vai dar certo, mas quer dizer que Deus vai estar do nosso lado. E a pergunta que Deus ele faz para mim e para você: o que você faz aqui? O que você está fazendo da sua vida? Por que você tem feito as coisas que você faz? Pense no seu dia a dia, na tua rotina, nos seus projetos. Por que você está correndo atrás das coisas que você corre atualmente? Dos seus objetivos. Por quê? Por que você está no relacionamento que você está atualmente? Foi Deus que te colocou aí? Foi Deus que chamou? Em todas essas coisas? Você submeteu tudo isso a Deus antes de começar? Muitas vezes a gente vive coisas que Deus não planejou para a gente. Deus não tinha planejado essa parte da história aqui para Elias. Mas a história continua. A misericórdia de Deus alcançou Elias. Primeiro, Elias, nos primeiros 4 versos do capítulo 18, a gente não vê o nome de Deus ser manifestado em nenhum momento. Elias não tocou no nome do Senhor. Mas a gente vê que no verso 5, Deus tomou a iniciativa e foi atrás de Elias. Mandou o anjo lá, falou para ele comer. Depois mandou comida de novo, depois que ele descansou. Deus foi atrás de Elias. Deus cuidou de Elias. Deus trouxe Elias de volta para o seu chamado. Ele falou assim: Elias, agora você vai lá para lá, você vai ungir aquele líder lá, você vai ungir Eliseu. Elias voltou a ser usado por Deus. Deus trouxe Elias de volta para o chamado original dele. A misericórdia de Deus alcançou Elias da mesma forma que a misericórdia de Deus alcança você essa noite. Se você está perdido, assim como Elias estava naquele deserto. Se você talvez
já pediu a morte, assim como Elias pediu. A misericórdia de Deus te alcança nessa noite. A misericórdia de Deus te alcança para organizar a tua vida, mesmo que pareça que está um emaranhado de coisas. Olha, lembra o que diz a Bíblia? Reconhece-o em teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Se fala que Ele vai endireitar, foi porque alguém estragou antes. E com certeza esse alguém não foi Deus, foi nós. Então, se a gente estragou, e se a gente reconhecer a Deus, Ele promete, Ele vai endireitar. Ele promete que Ele vai te procurar, e Ele está te procurando. Não é à toa que você está aqui, não é à toa que você está ouvindo essa mensagem pela internet. Significa que Ele está batendo na porta do teu coração, para que você ouça, para que você se alimente da palavra, para que você volte a conversar com Ele, para que você volte a submeter os planos da tua vida a Ele. A visão de Elias naquele momento estava distorcida. E há algum tempo eu assisti um vídeo, um pequeno vídeo, que falava sobre o amor de Deus. E em síntese, ele é bem simples. Ele fala assim: a coisa mais difícil que eu tive dentro da minha caminhada com Deus foi entender que Ele me ama. Ele me ama, independente das minhas circunstâncias, independente dos meus defeitos. Sabe tudo que você já fez? Ele te ama. Ama. Sabe tudo que você inclusive está fazendo? Ele ama você. E depois que eu ouvi aquele vídeo, eu lembro que na época, a primeira percepção que eu tive é que, a partir do momento que eu entender que Deus me ama, a minha vida muda. A partir do momento que eu entender que Deus me ama, eu não vou me submeter mais a essa busca desenfreada pelas coisas materiais que não tem sentido nenhum. A partir do momento que eu entendo que Deus Ele me ama, eu entendo que eu não preciso fazer ou ter alguma coisa para ser, mas que eu já sou um filho amado de Deus, e que Ele, independente do que eu faça e do que eu escolha para a minha vida, Ele já decidiu morrer na cruz para me salvar. A partir do momento que eu entendo que Deus Ele me ama, eu não mais aceito viver um relacionamento tóxico que faz mal para a minha vida, porque Deus Ele me ama e eu sou precioso para Ele, e eu não preciso me submeter a isso. A partir do momento que eu entendo que Deus Ele me ama, eu não preciso mais me submeter também a um trabalho abusivo, a um tratamento abusivo no trabalho, porque eu sei que Deus Ele me ama, e que se eu estou sendo abusado aqui, explorado, Deus Ele pode eu posso clamar a Deus, assim como Elias Ele clamou, e Deus Ele pode trazer bênçãos a partir disso, e Ele pode me dar outro trabalho se Ele quiser, Ele pode me mudar a minha visão a partir desse trabalho, se Ele quer que eu continue ali. A partir do momento que eu entendo que Deus Ele me ama, a minha vida muda. E o meu desejo, a minha oração é para que você entenda que Deus, Ele te ama. Não importa o que você esteja vivendo, mesmo que as pessoas já tenham te abandonado, mesmo que você tenha sido abandonado na infância, e é tão difícil você aceitar o amor de alguém quando você foi abandonado pelas pessoas que deveriam te amar quando você precisava. Mas você pode entender que Deus, Ele te ama e Ele cuida de você, Ele esteve nos momentos mais difíceis da tua vida ao teu lado, e você pode acreditar nisso, e você pode ter a vida transformada, e você pode ser resgatado assim como Elias foi. Que Deus possa te abençoar e que você possa aceitar esse amor dEle. Que você possa, não aceite as migalhas que as pessoas te oferecem, não aceite as migalhas que o Satanás e as tentações te oferecem. Isso nunca vai te trazer felicidade. Para de viver esse relacionamento com Deus superficial. Para de viver essas coisas erradas, essa correria. Você pode encontrar descanso em Jesus. Que Deus possa nos abençoar. E que a gente possa ter esse encontro hoje e todos os dias até Ele voltar. Amém. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos orar a Deus mais uma vez. Querido Pai, muito obrigado porque o Senhor nos lembrou mais uma vez que o Senhor nos ama. Muito obrigado porque o Senhor está do nosso lado. Muito obrigado porque o Senhor é capaz de curar as feridas mais profundas da alma. Senhor, Elias ele pediu para morrer. Ele já não tinha mais desejo na vida.
Ele já estava cansado. Ele achava que era só ele que estava sendo fiel ali naquele momento, ele se achava injustiçado. Muitas vezes a gente se sente assim também. Às vezes a gente se sente abusado também pelas situações. Às vezes a gente se sente angustiado porque problema atrás de problema, mas nós pedimos a tua ajuda. Nós pedimos que o Senhor nos coloque no teu tratamento. O tratamento que o Senhor deu para Elias pode ser diferente para nós, mas nos coloque, ó Pai, no teu tratamento. Nos coloque nesse trabalho que o Senhor tem para nós. Nos coloque, nós nos submetemos a Ti, ó Pai, para que a gente possa viver essa experiência contigo e para que a gente possa estar com o Senhor e para que a gente possa subir para o céu quando o Senhor voltar, assim como Elias subiu logo após aquela situação. Muito obrigado, porque o Senhor nos lembrou dessa verdade, que o Senhor nos ama e que o Senhor deseja nos salvar. Em nome de Jesus, amém.